de João, quando ministrou a ceia, quando fez a cerimônia do lava-pés, participou os discípulos de que ele iria partir. Que depois que ele comeu a Páscoa e tomou a ceia, ele disse: olha, vocês não vão me ver mais, nós vamos agora nos encontrar na mesa celestial, nas bodas do Cordeiro, na grande ceia. Os discípulos ficaram assustados. Imagina perder uma pessoa assim. Imagina perder alguém assim. A gente perde irmão, perde pai, perde mãe, perde primo, perde um amigo, perde uma pessoa querida, a gente já sofre. A gente já sofre. A gente fica... Tem 11 anos que meu pai faleceu, estou aqui falando dele. Os discípulos estavam perdendo Jesus. Eles estavam ficando sem o Senhor Jesus. Mas o que é que Jesus deu para eles? No livro de Lucas, deixa eu ler aqui antes, então, João 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, levarei-vos para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Tomé chegou e disse: Senhor, mostra-nos o caminho. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para Tomé ele chegou a dizer: há tanto tempo estou convosco que vocês não sabem ainda o caminho. Bom, diante disso, você olha para o livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 21, Jesus chega e diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, mate a sua carne. Mate a sua carne, mate a sua vontade, mate os seus desejos, mate as suas intenções, mate o seu ego, mate o seu eu. Se alguém quer vir após mim, ele não está dizendo o seguinte: todos são obrigados a me seguir. Ele diz: não, se você quer me seguir, se que você quer estar comigo, mate, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, isto é, assuma as suas próprias responsabilidades em me seguir, porque isso tem implicação. Porque quem quer vir após mim e não deixar pai, mãe, irmão, irmã, casa, bens, não é digno de mim. Os discípulos ouviram isso. O Davidson pregando ontem, ele ainda fez menção acerca, na nossa imersão, que por sinal foi uma bênção, ele fez menção acerca de Mateus, Levi, o publicano, e o cara estava na alfandegaria, isto é, coletando os impostos. Jesus passa, e aí ele olha para Mateus e diz: segue-me. O cara deixou tudo, o trabalho, o posto, o lugar, deixou, e o seguiu. Assim aconteceu com Pedro, com André. Eles deixaram os empreendimentos, o barco, as redes, e foram seguir a Jesus. E ele foi reunindo os seus 12, depois ele reuniu 72. Assim ele foi reunindo os seus discípulos. E todos foram deixando tudo para seguir a Jesus. E aí chega no capítulo 14, eles olham assim: nós deixamos tudo. A minha mulher ficou, meu pai ficou, a minha empresa ficou, eu já não vou mais pescar, e eu não vou mais cobrar impostos, eu não tenho mais o que fazer. Simples. Agora o senhor vai embora, o senhor não está mais aqui, nós deixamos tudo para te seguir, e agora o senhor vai embora. Olha o parafuso na cabeça desses meninos. É a menina que vem para o altar,
e aguarda encontrar o seu príncipe. E ele não aparece. Ou ela se casa e aguarda que ele não aparece. Filho, preste atenção. Eles não haviam entendido. Eles estavam com uma dificuldade muito grande. E eles ficaram 3 anos e meio com Jesus. E chegou este ponto, um ponto crucial na vida deles. Resultado. Jesus então tem que trazer esse discurso, essa pregação do capítulo 14. Ele tem que trazer essa palavra do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, isto é, não se atemorize, não fiquem preocupados. Credes em Deus. O que é que ele está dizendo aqui? Não se turbe, não se preocupe. E aí a gente tem sido ministrado por uma palavra que acabou de ser pregado pelo pastor Naor Pedrosa, e eu inclusive coloquei no grupo, e os irmãos que não tiver, peça para que essa mensagem esteja indo até você, porque ela é muito boa. A primeira palavra relacionada ao descanso está exatamente no livro de Gênesis, versículo 2 do capítulo 2. Havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Então aqui apareceu esta palavra descanso. Descanso. O primeiro dia do homem foi o dia do seu descanso. O primeiro dia do homem foi o dia do seu descanso. E Deus, por sua vez, por sua graça, por sua misericórdia, ensinou o homem a se relacionar com Ele, dizendo: você vai começar a sua vida descansando em mim, estando em mim. E aí quando você, e é isso que eu quero trazer para você aqui, quando você chega nesta palavra de João capítulo 14, não se turbe, não se perturbe, isto é, descanse, descanse, tenha paz, não fique assustado, não fique atemorizado, não fique desesperado. Eles estavam desesperados. Jesus não precisa disso. Não precisa disso. Eu não vou deixar vocês órfãos. E aí no capítulo 16 ele está dizendo isso. E aqui ele está dizendo: o coração de vocês precisa de ter paz. E no livro de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus ele vai e dá a receita. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso. E eles estavam, de fato, cansados, desesperados, e não sabiam jogar fora a ansiedade. Começou a pegar, irmão. A inquietação. Eles não sabiam lidar com a incerteza, com o amanhã. E Jesus sempre foi deixando muito claro isso daí, para eles. Vocês não precisam de ficar preocupados, está lá no livro de Mateus, no capítulo 6. Olhe para as aves dos céus. Deus dá para ela o que comer. Olhe para os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua beleza, conseguiu ter a beleza dos lírios do campo. Mas é Deus quem faz isso. Isto é, creia que Deus trará para você o refrigério para a sua alma. Trará resposta para o seu coração. Não se perturbe, não se atemorize, não se desespere, não se afadigue, não fique inquieto, não queira correr de um lado para o outro. O que Deus está exigindo e colocando aqui para os discípulos é: fiquem na posição do descanso, na posição de quem crê. Credes em Deus, de quem crê. A graça vem para os que creem. A graça vem para aqueles que sabem perfeitamente
de que a obra fora consumada na cruz do Calvário. E tudo já foi consumado, tudo já foi cravado. E no meu espírito o Senhor passou a habitar, Ele é o meu Deus. Eu tenho comunhão no espírito com este Deus residente. Ele habita em mim, Ele está em mim, Ele vive em mim, Ele se move através de mim. Ele coloca palavras na minha boca, Ele guia os meus passos, Ele me dá a direção, Ele me dá o alimento, Ele me dá a roupa, Ele me dá a casa, Ele me dá de fato tudo quanto eu preciso, porque eu sou filho, e Ele me trata na condição de filho amado. Eu tenho essa identidade, eu sei onde eu estou, de onde eu vim, e para onde eu vou. Jesus estava de fato dizendo para os discípulos: creia em Deus, creia também em mim. Fala para a pessoa que está do teu lado: está crendo em Deus ou não? Está crendo em Deus ou não? Você está crendo na sua conta corrente? Ou está crendo no seu trabalho? Ou está crendo em alguém que vai te ajudar? Eu não estou crendo em absolutamente nada acerca do ser humano nesta terra. Eu invisto em gente. Deus me chamou para investir em gente. Eu tenho uma vida de investimento em pessoas. Mas eu não coloco expectativas em pessoas. Não coloco. Pastor, quer dizer que o senhor não... Não, eu coloco em Deus, porque Deus está em você. Deus está em você. E o meu trabalho é investir Deus na sua vida. Vida de Deus na sua vida. Vida de Deus na sua vida. Porque eu quero que você seja uma explosão de glória nessa terra. Andando com sapato de fogo, pisando serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo. E mal algum vai fazer dano na tua vida. Se tiver de pegar na serpente, vai pegar, e ela vai se transformar numa vara, na condição que aconteceu com Moisés. E se soltar ela no chão, ela vai sair engolindo as serpentes dos magos, isto é, dos feiticeiros desta terra. Nenhuma macumba, nenhum despacho, nenhuma magia, nenhuma bruxaria, nenhum feitiço, nenhum olhado, nenhum olho gordo, nenhuma palavra contrária, oração contrária vai barrar a obra de Deus na tua vida, porque você foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Ninguém vai parar você todos os dias da tua vida, porque o Senhor teu Deus é contigo, é contigo, é contigo. Creia tão somente nisso. Pastor, eu vi um despacho lá, fiquei com medo. Filho, tu és servo de Deus, propriedade exclusiva do Deus vivo. Entende? Pode pegar, pode jogar fora, não tem problema nenhum. Nada te pega. Pastor, mas eu tenho que fazer um jejum, a obra já foi consumada, meu filho. A obra já foi consumada, não é o jejum que vai resolver o seu problema. Creia, Deus está em você. Tem que passar uma noite de vigília. Creia, nós não fomos salvos pelas obras, e não são obras que nos dão a santificação, é o ato de crer, é onde está a graça. Pastor, então não precisa mais de jejuar. O jejum faz parte do nosso equilíbrio de vida, para matar o nosso eu, para matar a nossa carne, para nos levar à dependência de Deus. Quando nós estamos na condição em que se encontrar os discípulos, Ele está indo, e agora? Preste atenção. Aí é que a graça começou a se manifestar na vida dele, porque até então eles estavam apegados no Jesus, no Deus humano, no Deus encarnado. Então tinha justiça própria na vida deles, porque eles se gabavam, eles se vangloriavam, eles se sentiam melhor do que os outros discípulos, dos outros rabinos que existiam na época. Eles até estufavam o peito, eles levantavam a cabeça. Este aí, ressuscitou Lázaro. Está pensando o quê? Ele não é qualquer um, não. Curou o cego Bartimeu, não é qualquer um, não. A mulher com fluxo de sangue, na hora, instantaneamente. Não é qualquer um, não. O leproso foi limpo. Este aí, justiça própria. Eu estou com ele. Eu estou apegado nele. Mas eles não estavam entendendo que a graça tinha que se manifestar. Eles tinham que crer em Deus, creia também em mim. Aleluia!
Continua firme em Jesus? Você crê que Ele habita em você? Você crê que os seus pecados foram perdoados? Você crê que não há nenhuma condenação mais contra você? Nenhuma força do inferno tem poder sobre a tua vida. A tua casa já tem os umbrais das portas manchados pelo sangue do Cordeiro de Deus. A tua vida já foi redimida pelo Senhor. Não, o diabo não tem mais poder na minha vida. Por quê, pastor? Porque eu sou servo do Deus Altíssimo. Aleluia! Ele habita, Ele vive em mim. Eu abro a boca, Ele tem que respeitar. Eu chego, Ele tem que respeitar. Esta é a sua atitude. Creia. Creia. Não há limite para você romper em Deus. Não há limite para você romper em Deus. Depende de você. Depende de você. Libere palavras. Palavras proféticas. Libere palavras. A situação está difícil. Começa a liberar palavras proféticas. Fiquem em pé agora, queridos. Fiquem em pé, por favor. Você sabe da tua vida, eu não sei da tua vida. Mas você agora vai, neste ato de crer em Deus, você vai começar a liberar palavras proféticas. Se você quiser soltar a voz, solte a voz. Mas se for só você, é só você. Apenas faça um som, porque depois eu vou voltar a pregar. Começa a liberar, começa a dizer o que é que está difícil para você. Porque para esses meninos aqui, eles precisavam de crer, mas eles estavam perturbados. Eles iam ficar sem o mestre. O que é que está sendo um fantasma na tua vida? O que é que está perturbando a tua alma? Tem uma doença na família, tem uma dor na sua vida sentimental, tem um problema de relacionamento, tem a dificuldade de liberar o perdão, tem a dificuldade de se encontrar com a pessoa amada. Teu coração anda solitário, anda vazio, anda sozinho. Você anda com as incertezas da vida, você anda perturbado. Começa a liberar palavras proféticas. E a sua palavra profética agora é: o Senhor meu Deus é comigo todos os dias da minha vida. Eu declaro sobre este ambiente de morte que tem vida. Eu declaro sobre essa incerteza que eu estou com o Senhor e eu obtenho do Senhor a certeza e a resposta para a minha caminhada. Eu não vou compactuar, não vou concordar, não vou comungar com este quadro de morte, quadro de dor, quadro terrível, quadro angustiante. Só Deus sabe quando você coloca a cabeça no travesseiro e na calada da noite, nas madrugadas, o que é que você tem vivido. Mas o Deus manda dizer para você que este tempo acabou. Então somente creia. Então libere esta palavra: eu não vou viver com esta incerteza, eu não vou viver com este pesadelo, eu não vou mais caminhar com esta dor, eu não vou mais ficar dependendo disso. E vai liberando, porque Deus está em você. Deus está em você. O Espírito do Senhor se move neste lugar. Aleluia, aleluia. Creia em Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, a unção que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, neste ato de fé, eu estou, Pai, compartilhando com os meus irmãos e estou liberando aquilo que do Senhor tem vindo, porque os céus estão abertos. Os céus estão abertos e há um mover celestial entre nós. E a tua glória, ela está resplandecendo, porque o espírito do meu irmão, da minha irmã está ativado no Senhor. E o teu servo começa a fluir no teu espírito, começa a romper no Senhor. E a tua graça sobressai. E o teu filho começa a estar de fato, a pisar sobre as hostes espirituais do mal, a romper no Senhor, a triunfar no Senhor. Aquilo que não era passa a ser,
Aquilo que era difícil deixou de ser difícil, porque o impossível está com o Senhor. Os teus sonhos que foram gerados, eles agora começam a ressurgir. O teu servo volta a ter alegria, volta a ter esperança, volta a ter paz. Está na posição dos que creem, para caminhar com a devida segurança no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida a paz e a segurança e uma posição de filho que tem identidade para caminhar na presença do Deus vivo e com a segurança que emana do trono de Deus. Ei, aleluia, amém, amém. Pode se assentar. Se você me permite, eu ainda vou prosseguir um pouco mais. Quando Jesus disse para os discípulos, próximo versículo: na casa de meu pai, aqui tem uma identidade. É um filho que tem um pai. E Deus se tornou pai na nova aliança. Na antiga aliança era apenas o Yahvé, El Shaddai, Elohim. Aqui, o filho trouxe a identidade do pai. O nome de Deus no Novo Testamento é pai. O nome de Deus no Novo Testamento é pai. Na antiga aliança era Yahvé, Adonai, era El Shaddai. Enfim, aqui você tem pai. Pai. Quando você fala pai, você está identificado com o Deus da nova aliança. Na casa de meu pai. Casa, tem casa. Bom, os discípulos tinham perdido a casa. Eles não tinham mais casa, eles não tinham mais residência. Eles tinham deixado a casa. Eles tinham largado tudo, tinham largado família. Não tinha mais nada. Eles estavam desprovidos de tudo. E agora, eles precisavam de retornar para a residência deles, porque afinal de contas, quando eles caminhavam com Jesus, Jesus dizia: as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E eles estavam com ele, andando na casa de Maria, na casa de Lázaro, na casa de Marta, na casa de Zaqueu, na casa de Pedro, ou melhor, da sogra de Pedro. E aí, as pessoas todas recebiam Jesus, recebiam os discípulos, porque Jesus estava. Agora, Jesus não estando mais, as pessoas não iriam recebê-lo. E eles estavam com medo disso daí. E eles ficaram sem casa. Interessante esse detalhe, interessante essa análise. Você quer casa, você quer ter identidade, você quer ter onde morar, você quer ter uma cama, você quer ter um fogão, você quer ter a mobília, você quer ter o seu ambiente. E aí você, quando tem, você quer colocar o melhor possível dentro, ou ampliar, e você começa a se preocupar com essas coisas. Jesus estava dizendo para os discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas. Por que vocês estão preocupados com a casa dessa terra? Por que vocês estão preocupados com a casa desta terra? Na casa de meu pai há muitas moradas. Os discípulos, ao ouvirem isso, eles começaram a entender. Eu quero saber se você está entendendo isso. Qual é o seu desespero com a sua casa? Qual é o seu desespero com a sua roupa? Qual é o seu desespero com o que você vai comer amanhã? Qual é o seu desespero com o seu carro, ou como comprar o seu carro? Qual é a sua angústia em relação ao seu futuro? Jesus aqui, ele deixou claro para os discípulos que a casa desta terra não vai para o céu. Nós não nos alegramos aqui quando começamos a cantar um hino apocalíptico. Sabe de onde veio essa palavra? Do hino apocalíptico que nós estávamos cantando aqui. O seu nome. Nós não cantamos, não nos alegramos. Entende? E aí nós começamos a viajar no Espírito. Os céus começam a se abrir. Nós começamos a nos alegrar.
Agora, preste atenção, Jesus, ele refutou a tradição dos escribas e fariseus, ele chamando esta gente de religiosa, e ele dizia, este povo é como sepulcro caiado, só tem aparência, sepulcro, você chega no cemitério e tem um negócio muito lindo, não tem? E aí as pessoas dão um jeito de colocar tudo para poder ficar muito bonito, e aí, mas o que tem lá dentro? Ninguém suporta, tem que ficar fechado. E aí o Senhor, olhando para o povo de Israel, dizia, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ei, eu não quero que você saia daqui com peso, mas eu tenho que te confrontar acerca daquilo que você declara com os teus lábios, porque o que você declara com os teus lábios tem que partir do teu coração, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu não quero que você seja um membro de uma igreja, que você esteja caminhando conosco e simplesmente repetindo o coro da multidão, porque todo mundo está cantando, você está cantando, porque o pastor fica dando o pulinho dele lá, daqui a pouco você está pulando também. E eu desafio quem consegue pular mais do que eu. Preste atenção no que nós cantamos, olha que coisa linda. Vamos lá? Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos. Eu sou a noiva, você é a noiva. A casa do Pai, Nova Jerusalém. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou. Nós reconhecemos, nós nos rendemos. Cristo, Rei dos Reis, veio. Aleluia. Tudo vai ficar aqui, nada vai subir, até esse corpo será glorificado, graças a Deus. Leva-nos em tuas mãos, aleluia, pelas portas da cidade, aleluia. Ei, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia! Amém? Aguenta um pouquinho aí, filhos. Aguenta, pode ficar na posição. Olha aqui, queridos. Você vai nos passos dos discípulos. No livro de João, no capítulo 21, Jesus está com os caras na beira do rio pescando. E Jesus chama a atenção deles e diz: para com isso, apacenta as minhas ovelhas, demonstra este amor. Fim de conversa. Começa o capítulo 1 do livro de Atos. Os anjos, Jesus e os discípulos vão para o monte, e estando, Jesus chega no versículo 5. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Versículo 8: e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Chamou os discípulos para serem testemunhas. E aí Jesus foi elevado aos céus, e entre as nuvens ele se escondeu, porque foi elevado aos céus. Ele subiu. Aí os anjos apareceram. Eu estou no capítulo 1 de Atos. Os anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Porque
meninos ficaram tão assustados, dizendo: não é que ele foi mesmo? E agora? O que vai acontecer com a gente? Mas eles estavam embebecidos pela glória, porque o privilégio foi deles em ver o Senhor sendo assunto aos céus, assento aos céus, e ele foi sendo elevado, mas encheu também o coração deles de tristeza, porque eles ficaram olhando. Aí o anjo apareceu e disse: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este Jesus, que dentre vós foi tomado, ele há de vir, como para os céus os vistes ir. Aleluia, aleluia. E como Jesus diz: ficai na cidade de Jerusalém, eles foram para a cidade de Jerusalém. Eles ficaram num quarto superior, num cenáculo, cerca de 120 pessoas, durante 8 dias, em oração, porque eles queriam ter a experiência do Espírito Santo. Atos capítulo 2, e cumprindo o seu dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos, de sorte que foram vistas por eles línguas repartidas como o que? De fogo. Próximo versículo. E pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isto é, há uma capacidade da parte do Espírito Santo. Prossegue. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes, de todas as nações. E estes homens ficaram assustados, porque eles começaram a ver os discípulos falando em línguas estranhas, e houve o dom da interpretação, e houve também o dom da sabedoria, e houve o dom do conhecimento, houve o dom da revelação, e eles começaram a falar na língua dos medos, dos persas, de todos os que estavam, de todas as partes do mundo que vieram para adorar. Isto é, eles estavam cheios do Espírito Santo. Além de falar nesta língua inteligível, eles também receberam o dom de falar na língua natural de outros homens, de outros povos. O que eu quero trazer para vocês aqui, que esta gente começou a pregar o Evangelho. Você vai no livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 1, você vê que houve uma grande perseguição na igreja, porque a igreja foi se reunindo e ficou em Jerusalém, mas ela tinha que ser testemunha, e ela não foi testemunha. Aí ela sofreu a perseguição. A morte de Estevão aconteceu no capítulo 7, iniciou o capítulo 8. Logo, a diáspora aconteceu, a igreja teve que sair, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 1:8, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, e de Jerusalém eles saíram para a Judéia, e saíram para Samaria, e foram para os confins da terra. Esta gente que foi dispersa, tinha casa para morar? Tinha casa para morar? Mas esta gente aqui, como que ia sair de um lugar e ia para o outro sem ter onde morar? Você já parou para pensar? Como sair para ser testemunha de Jesus nessa circunstância e sem ter casa para morar? Pastor, misericórdia. Mas estava cumprindo-se a palavra, porque eles se tornaram casa do Espírito Santo, a habitação de Deus. O Espírito Santo começou a morar neles, a habitar neles. Eles não estavam apegados a absolutamente nada dessa terra. Eles foram imbuídos por esta força de Atos capítulo 2, da presença do Espírito Santo. Eles não estavam preocupados com eles mesmos. Eles entregaram as suas próprias vidas à semelhança de Jesus. Eles se sacrificaram à semelhança do próprio Senhor Jesus. Eles amaram ao Senhor, entregando a sua própria vida. Isto é, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
Isto é, entenda o propósito de Deus para você. Deus vai fluir em você, através de você. Você vai romper, vai ser próspero. Você vai viajar no oceano do Espírito. Você vai ganhar asas de águia. Você vai conseguir romper na medida em que você entender o propósito de Deus, estiver na posição e dizer: Senhor, eu tenho a identidade de filho. Eu quero te servir. Primeiro o teu reino, primeiro o teu reino, primeiro o teu reino, primeiro aquilo que diz respeito à eternidade, primeiro o que diz respeito ao Senhor, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você já viu alguém levando mudança num caminhão para o céu depois que morreu? Eu levando para o cemitério? Não. Por que ficar preocupado mais com essas coisas do que com o reino? Não vou ter célula em casa porque vou estragar minha casa. Mas isso aqui era tão perfeito, tão bonito, me quebraram. Não, filho, isso não vai para o céu. Entenda. Você viu as crianças aqui fazendo aquele barulho santo? Aí, quando Jesus estava pregando, como eu estou pregando, as crianças começaram a chegar e fazer o barulho santo. Aí os discípulos começaram a retirar. E aí o pessoal começou: não estorve Jesus, cuide dos seus filhos, fique com os seus filhos para lá. Aí Jesus: não impeça os pequeninos de vir a mim, porque dos tais é o reino. Não os impeçais, não os impeçais, não os impeçais. A criança tem que ser introduzida dentro do reino. Nós temos que nos tornar como criança. A simplicidade da criança, a beleza da criança, a ternura da criança, o coração da criança, o perdão da criança, o amor da criança, a graça de Deus se manifesta. Eu estou vivendo a identidade de um filho que ama o pai e consegue saber que o pai vai trazer o alimento para casa todos os dias, que o pai vai suprir as minhas necessidades todos os dias. Eu posso estar com dor, mas eu vou chorar. Este pai vai aliviar minha dor, ele vai me dar o remédio, ele vai me levar ao hospital, ele vai me abraçar. Eu estou com frio, ele vai me tirar o frio, ele vai me dar o colo, ele vai me aquecer. Eu tenho este pai que me protege contra as pessoas que querem tirar-me da presença dele. Isto é, eu sou filho. Você tem identidade, você se tornou uma criança, você está na simplicidade de uma criança, na dependência deste pai que ama. Ele te ama, ele nos ama incondicionalmente. Descanse. Entregue o teu coração, entregue a tua vida, mas não entregue pela metade, entregue literalmente. Seja um servo. Eles saíram pregando. Sabe o que Paulo fala? Porque esta gente foi entre os gentios. Samaria já estava entre os gentios. Judeia era dos judeus, Samaria entre os gentios. Confins da terra. Paulo pregando. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Faz tempo que eu não uso esse texto, mas eu tenho que trazer isso para você. Aguenta um pouquinho mais o pastor aí. Como eu disse para você, Deus me deu a palavra dentro dessa realidade nossa. Conseguiu localizar, filho? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado e voz de arcanjo, e ao som da trombeta de Deus. O próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode prosseguir. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Paulo escrevendo à sua igreja, deixando claro para os seus irmãos
que Jesus Cristo, Ele há de voltar. E como Ele vai voltar, irmãos? Sobre as nuvens, com poder e grande glória. Eu creio na vinda do Senhor. Eu vivo hoje como se Cristo voltasse amanhã. Eu prego hoje como se fosse a última mensagem que eu estivesse a pregar aqui nesta terra, e deixando claro para você: Cristo tem que habitar de forma rica, poderosa, gloriosa na tua vida. E entenda, a salvação lhe está assegurada. Descanse em Deus, descanse em Deus, descanse em Deus. Sabe por quê? Ele tem uma casa para você lá no céu. Ele tem uma casa para você lá no céu. Ele tem uma casa para você lá no céu. Quem estiver na sepultura, por ocasião da volta do Senhor Jesus, haverá silêncio no céu por meia hora. E ao som da trombeta de Deus, o Senhor dará ordem. A trombeta vai ecoar. E aqueles que estiverem na sepultura ressuscitarão. Ressuscitarão. A terra dará aquilo que ela tragou, o mar dará aquilo que ele tragou, o fogo de igual forma. Aqueles que fizeram bem, eles ressurgirão na primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Entenda, eu prego para alguém que vai morrer. Eu digo, você precisa aceitar Jesus, porque você vai passar simplesmente pela experiência da primeira morte. Você não vai para a segunda morte. Você vai ressuscitar. Você vai ressuscitar. Mas você tem que estar preocupado. Qual é a sua ressurreição? Eu quero Cristo. Eu quero Cristo. Eu quero Cristo. Eu quero Cristo. Porque eu quero ressuscitar com Cristo, com um corpo glorioso. Com um corpo glorioso para estar com o Senhor. E aí junto nós nos encontraremos nos ares. Aleluia. Aleluia. Estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Que coisa gloriosa. Que coisa, você já imaginou você conviver com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com alguém que conhece você, mas que ainda não fez uma confissão de aceitar a Jesus Cristo? Você já imaginou que coisa terrível é você saber que esta pessoa está vivendo e pode participar da segunda ressurreição? Porque a segunda ressurreição é para os ímpios. É para os ímpios. E vai ser lançado no lago de fogo, com o diabo, falso profeta, com a besta, com o anticristo. E serão queimados. Malaquias capítulo 4. Eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos, todos que cometem a impiedade, serão destruídos como palha. O dia que está para vir os abrasará, de sorte que não sobrará nem raiz nem ramo. Isto é, o que está por cima, ramo, raiz, o que está por baixo. Então esta terra vai ser queimada, destruída. Oh, e onde vai estar a igreja? Com o Senhor. Com o Senhor. Com o Senhor. Aleluia. Você vai estar com Cristo. Eu estarei com Cristo. Nós estaremos com o Senhor. Eis que crio novos céus e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Apocalipse capítulo 21. Aleluia. 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 E o Senhor começa a descrever, Apocalipse capítulo 21, acerca da nova Jerusalém. Vamos ficar em pé e nós vamos ler isso daí. Esta igreja saiu dispersa de uma parte para outra, mas com a bandeira do Evangelho, com a bandeira da salvação. Entenda, com 200 anos apenas, Roma teve que se inclinar e se dobrar ante ao cristianismo, porque eles se tornaram a habitação de Deus. Foram revolucionários, isto é, foram testemunhas. Qual é a sua identidade e a minha identidade? Para onde iremos nós? O meu trabalho em Cristo Jesus é fazer de você um discípulo do Senhor, convicto de que você ama ao Senhor porque Ele te amou, de que você escolheu ao Senhor porque Ele te escolheu, e de que a vida eterna lhe está assegurada. Enquanto você estiver nessa terra, o Senhor te dará do melhor desta terra, porque dele é o céu, dele é a terra, e tudo quanto aqui existe,
E você foi colocado para poder reinar e reinar em vida. Por que você está preocupado com as coisas desta terra, se o que você tem está recebendo de Deus, que está guardado e preparado para você, é muito superior a tudo quanto existe aqui? Aleluia!